Olá, hoje eu vim contar para vocês o meu resumo sobre as tendências de decoração que eu detectei na Casa Cor São Paulo. Bom, para quem não sabe, Casa Cor é o maior evento de decoração das Américas e a Casa Cor São Paulo, de todas as praças de Casa Cor, é a mais representativa. Fiz até aqui um roteiro para não esquecer nenhum detalhe, mas vamos aos números. A Casa Cor está na sua 33ª edição. A edição São Paulo tem 75 espaços assinados por 83 profissionais. É muito representativo em termos de você poder buscar tendência e se atualizar e, enfim, pesquisar as novidades também. O tema de Casa Cor esse ano é Planeta Casa. Esse tema se repete em todas as edições, em todas as praças de Casa Cor do ano de 2019. E a Casa Cor lançou 3 pilares para nortear os trabalhos dos profissionais. Os pilares são sustentabilidade, tecnologia e afeto. Eu gostei muito de colocar tecnologia e afeto junto com sustentabilidade. É muito daquela coisa de quando você fala que você quer mudar alguma coisa, você não fala que tem que mudar de dentro para fora, não é isso que a gente sempre diz? As mudanças principais ocorrem de dentro para fora. A proposta de Casa Cor é mais ou menos essa. Você muda a sua casa de dentro para fora e aí você contribui para mudar o mundo para algo que seja melhor. Ou seja, a mudança de dentro para fora a partir de um ambiente. Eu acredito, como designer, que o design de interiores tem realmente o poder de ser o traço de união entre as necessidades do corpo e os desejos da alma. Eu sei que pode ser uma frase que parece pronta, bonita, mas ela para mim resume o que o design de interiores representa. E vamos lá, detectei algumas tendências e vou contar para vocês. Bom, primeiro, cor. Nós já vimos em Milão esse ano uma tendência de cores muito fortes, muito saturadas, cores que vão desde o verde muito escuro, o azulão, até um vinho, passando por amarelo ouro, por rosa, ou seja, as cores chegaram realmente para ficar. Isso mostra um pouco que a gente precisa de algo que seja mais dinâmico, a gente precisa de mais variedade, a gente precisa de acolhimento e para mim essa tendência de muitas cores diferentes ao mesmo tempo, sem ter uma cor que predomine e muitas opções de cor, ela tem muito a ver com a necessidade que nós temos de acolhimento às diversidades, em todos os sentidos, de ideologias, de origem, de gênero, enfim, diversidade. Para mim, esse link de muitas cores tem muito a ver com essa necessidade de diversidade. Vamos lá. Uma outra cor que a gente percebe que ela está muito presente por estar um pouco na moda e por ser a cor do ano é o coral. O coral a gente vê também em vários ambientes e muitas variações também de rosa, sabe? Desde o nude até o vinho. Essa paleta é muito aconchegante. Eu de verdade gosto demais dessa paleta, uso muito em projetos meus misturados com tons terra, acho que fica muito agradável, fica muito aconchegante. Então cor pode tudo, ou quase tudo, desde que a gente saiba colocar aqui um equilíbrio com materiais naturais e com ambientes mais acolhedores, mais quentes, quase outonais, sabe? Uma coisa meio de outono para inverno. Eu percebi muito isso com relação às cores de Casa Cor. Texturas. Nós temos alguns ambientes em Casa Cor que refletem uma outra tendência da qual também gosto muito, que são ambientes mais minimalistas e quase monocromáticos. Mas aí como é que os profissionais fazem para vencer essa barreira do minimalismo exagerado, que é uma coisa que o brasileiro não tem muita afinidade? Eles vencem com texturas. Então a gente tem, nesses ambientes que são quase monocromáticos, todos eles, a gente tem texturas de madeira, tecidos, pedras, relevos diferentes, então muitas texturas e muitos revestimentos diferenciados a gente percebe em soluções que são monocromáticas, tá? Também é uma tendência os ambientes monocromáticos, porque, enfim, tem para todo mundo, né? Tapetes, uma coisa que eu percebi nos tapetes, eles voltaram com força total e tem tapetes em muitos ambientes que antigamente a gente não vinha tanto. Então, assim, você percebe tapetes com grafismos, tapetes extremamente desenhados, tapetes com cores muito fortes, geométricos e com estampas grandes. Então, os tapetes ganharam um certo protagonismo na decoração, que antes a gente vinha com essa tendência de tapetes mais como base, tapetes neutros que seriam só a base para colocar um ambiente em cima. Não, agora eles ganharam espaço e são protagonistas na decoração.
A quinta tendência, coincidentemente, é a quinta parede. Nós estamos falando de 15 tendências, tá? Eu detectei 15 tendências que eu vou listar todas aqui para você. A quinta parede, o que seria? O teto. Muita gente esquece que o teto é um elemento importante, que ele pode fazer toda a diferença num projeto de interiores. Então, nós temos na Casa Cor uma tendência muito forte para elementos aplicados no teto, que são papel de parede, texturas, até pedra tem aplicado em teto, texturas com alguns relevos diferentes e muitos elementos aplicados como placas de madeira, ou baguetes ou treliças, elementos treliçados. Fica muito interessante. Alguns com iluminação por dentro, outros sem, mas sempre tem um efeito muito interessante. Então, cor e elementos aplicados na quinta parede, que é o teto. Que mais? Sexta tendência, paredes bicolores. Isso é uma coisa que eu ainda não tinha visto em Casa Cor. Várias paredes com duas cores mesmo aplicadas, não do jeito que a gente via antigamente, que era apenas um barrado e uma outra cor por cima, um barrado mais escuro e uma outra cor mais clara por cima, não. Cores diferentes mesmo, uma parede com cores contrastantes, cores diferentes tanto na vertical quanto na horizontal na mesma parede. Isso é muito interessante, demarca ambientes de outra forma e traz um certo dinamismo, uma certa bossa aí para o ambiente. Sétima tendência, granilite. Gente, quem é que lembra do granilite muito utilizado no Brasil nos anos 1980? Pois é, tá de volta. Eu vi granilite em parede, em escada, em piso, em bancadas de trabalho e vi até num móvelzinho pequeno muito delicado. Granilite, algo que parecia totalmente em desuso, tá lá lindo, glorioso, com acabamento muito bem feito. Então, granilite volta e eu acho que volta até por uma questão, tem um bom preço também, então acho que a gente pode usar de uma outra forma e ficar incrível. Então, granilite é a sétima tendência do TQT. Oitava, elementos vazados, mas treliçados, elementos de madeira treliçados. Aí, esses elementos têm uma origem árabe na arquitetura, eles são colocados para passar luz e para passar também ventilação. Mas eu percebo esses elementos utilizados além da fachada, além desse uso que já é o uso tradicional, eu percebo utilizados para divisão de ambientes e como elementos decorativos. Então a gente vai perceber muita treliça, muitos elementos treliçados. Nona tendência no paisagismo. Eu já percebo há alguns anos em Casa Cor uma forte tendência, não só em Casa Cor, no mercado de maneira geral, uma forte tendência para paisagismo com folhagens, paisagismos verdes. E cada vez mais ervas aromáticas ocupam lugar dentro de projetos de paisagismo, tanto na área externa quanto na área interna. E fica incrível. Então, a gente percebe em muitos ambientes as ervas aromáticas como alecrim e manjericão, que além de ficarem lindos, tem um cheirinho que é uma delícia. Então, pensar em paisagismo com folhas verdes de tamanhos variados e formatos variados e ervas aromáticas, que fica muito interessante e o cheiro é uma delícia. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Pendentes. Pendentes que parecem instalações. Eu não confesso que eu não gostava muito de pendentes de instalação. Achava que eles eram meio exagerados, porque quando eu comecei a ver, eles eram um pouco improvisados. Hoje eu percebo obras de arte feitas como pendentes. A luz ganha status de obra de arte e os pendentes são verdadeiras instalações muito grandes que vão piso-teto ou que ocupam grandes dimensões sobre mesas, sobre ambientes inteiros. Então, esses pendentes, só um pouquinho de cuidado com o improviso, porque às vezes eu percebo profissionais ou até clientes que acham que podem improvisar com lâmpadas e com vários pendentes diferentes e nem sempre dá muito certo. Mas os pendentes de instalação estão muito em alta, ficam incríveis, tem um resultado belíssimo. Vamos lá. 11ª tendência, fotos em grande formato. Existem fotos grandes em qualquer dos ambientes que você entre dentro da Casa Cor. São fotos, e aí são fotos artísticas, assinadas, outras não. Você pode fazer, ter essa solução dentro do seu projeto, tanto com obras de arte quanto com fotos que você vai comprar em galerias online, que isso é bem interessante, você consegue um resultado bem bacana. Então, fotos grandes, fotos que às vezes ocupam a parede inteira, fica incrível.
12ª tendência, pele sintética. Eu vi em muitos ambientes poltronas, revestimentos, até parede eu vi, revestidos com peles sintéticas. Então a gente tem aquelas peles mais de pelo, né, que são pelúcias, e a gente tem os couros sintéticos. É uma questão muito importante a sustentabilidade, mas também essa questão de não usar produtos de origem animal. Então eu percebo cada vez mais o que é o sintético, né, o ecológico, ganhando espaço. Então nós vamos ver aí muitos, assim como a gente já vê casacos mesmo, né? Hoje é bacana você usar um casaco de pelúcia e não de pele. A gente vê tudo isso na decoração também. Então tem muitos, mas muitos ambientes com detalhes em pele sintética. Fiquem de olho que isso vai ganhar um espaço muito grande na decoração. Deixa eu ver aqui mais. 13ª tendência, palha natural. Tem muitos ambientes com palha natural. Elas aparecem em cadeiras, em revestimentos de paredes, em divisórias, em materiais pequenos de decoração, sabe? Objetos decorativos. Palha natural você vai ver em muitos objetos e produtos diversificados também em revestimentos. Coisas que a gente tinha antigamente apenas nas cadeiras, ganham agora um outro espaço e mais protagonismo também na decoração. 14ª tendência, essa eu adoro. Arte popular brasileira. É algo que eu já uso em meus projetos, não é de hoje, já uso há bastante tempo, adoro, e cada vez mais eu vejo em projetos relevantes, projetos de extremo equilíbrio, de extremo bom gosto. A arte popular brasileira, que a gente vem dos artistas espontâneos, também dos artistas consagrados, isso tudo se mistura com um pouco de artesanato, com um pouco de arte indígena, então a gente vê essa brasilidade, que ela ganha também destaque e protagonismo, com peças de arte popular brasileira ou arte espontânea, como alguns galeristas se referem. Também eu vi muitos objetos de decoração derivados de reciclagem. Então eu vi objetos de decoração de mesa feito com tampinha de garrafa, lindo, incrível. Eu vi objetos feitos com produtos que são reciclados, derivados de PET ou de resíduos de empresas, ou de cacos de cerâmica, tem muito isso. Então a arte popular brasileira e o trabalho de artistas e artesãos com produtos que seriam descarte, isso é incrível. E finalmente a 15ª tendência, a luz indireta. Você não percebe mais a luz pontual, dirigida com grande protagonismo em cima de nada. Toda a iluminação é indireta e eu acho que isso tem a ver com essa necessidade de aconchego que nós temos, o afeto. Esse afeto ele tem que ser, no ambiente ele tem que ser delicado, ele tem que ser envolvente, ele não é pontual, ele não é rígido, ele é leve e ele se espalha pelo ambiente todo. Bem, eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. São aí as minhas 15 tendências de decoração que a gente vê não só na Casa Cor, mas a gente vê também aí nos grandes projetos, nos grandes birôs de tendência, estavam em Milão e provavelmente perpetuam daqui para frente com algumas variações, algumas mudanças, adequações de tendência de um ano para outro, mas elas vão se refletindo sempre que essa coisa do ser sustentável, tecnológico e afetuoso. Eu adorei o tema de Casa Cor esse ano e é isso. Até a próxima.